Olá, estudante! Seja bem-vindo ao canal Física Minuciosa. Se não é inscrito, se inscreva, né? E se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, curta, né? E compartilhe aí com sua amiga ou seu amigo que está se preparando para alguma prova que tem, né? Alguma questão de física ou questões de física. Questão de número 11. Diz o seguinte: considere a massa específica da água, né? Ou seja, a densidade da água, como ρ, né? Índice água. A massa específica do ar, como ρ, né? Índice A, o coeficiente de arrasto como C e a aceleração da gravidade como G. Imagine uma gota de chuva esférica de raio R se desprendendo de uma nuvem de altura H, né, em relação à superfície terrestre. A partir da situação, assinale V para verdadeiro, né, ou F falso para as alternativas. Então, nós vamos, a partir dessas primeiras informações que obtivemos, nós vamos analisar, né, a situação, para em seguida a gente atribuir V ou F para as alternativas de A a D, né? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos analisar primeiramente, né, a seguinte situação: a queda da gota sem a resistência do ar. Então tá aí a figura que eu apresento para vocês, né? A gota tá se desprendendo de um ponto 1, né? Ela está indo em direção à superfície terrestre, que é o ponto 2, certo? Durante a queda, né, ou seja, o seu movimento para baixo, apenas a força-peso que atua sobre ela, certo? E nós determinaremos a sua velocidade terminal, né, ou seja, a sua velocidade quando ela está chegando no ponto 2, usando, né, a lei da conservação da energia, que diz o seguinte: a soma das energias cinética e potenciais no ponto 1, né, é igual à energia cinética mais potencial no ponto 2, né? O U é a energia potencial gravitacional. Começando, ó, em 1, a gota está desprendendo da nuvem, ou seja, ela está partindo do repouso, então ela não possui energia cinética nesse ponto. Porém, ela está a uma altura H do solo, né? Então, ela possui energia potencial gravitacional, que é o 1 mg, né? Massa, G, aceleração da gravidade, e H, que é a distância que ela se encontra da superfície terrestre. Continuando, né? Bom, no ponto 2, a gota, ou seja, imediatamente antes de atingir o solo, a gota está em movimento, né? Portanto, ela possui energia cinética, né? Que é a metade da sua massa vezes a velocidade dela ao quadrado. E como ela está próximo do solo, nós podemos considerar a sua energia potencial gravitacional, né, como sendo nula. Muito bem, então vamos agora usar a lei da conservação da energia. Nós vamos inserir todas as informações, né, que obtivemos nessa discussão nos pontos 1 e 2. Né? Vamos inserir nessa equação. Então, nós obtemos que 0 mais mgh, né, é igual a meio de mv quadrado mais 0. Que podemos escrever dessa forma. Né? As massas de ambos os lados elas se cancelam. Né? Posso passar o 2 multiplicando. E agora eu vou extrair a raiz quadrada, né, do lado direito. Né? E obtemos que a velocidade no ponto 2, né, é a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura que ela se encontrava, né, do solo. Situação de número 2. Né? Agora a gota ela está caindo, né, da nuvem, e agora a gente vai considerar, né, a resistência do ar. Muito bem, agora nesta ilustração, observe que eu adicionei, né, uma setinha para cima, que representa, né, a força de resistência do ar, né? Ou seja, durante a sua queda, né, agora não só a força peso, que vai agir sobre a gota esférica, mas também a força de arrasto do ar, né, que aponta no sentido contrário a seu movimento. Nós representamos essa força por R, né, e o módulo dela, né, ou seja, o seu valor é determinado por esta equação aqui, ó, meio, né, multiplicado pela densidade do ar, vezes a área, né, frontal da gota, vezes o coeficiente de arrasto, vezes a velocidade, né, da gota ao quadrado. Vamos falar da área frontal, né, da gota. Bom, a área frontal da gota é justamente, né, a área de um círculo, certo? E a área de um círculo é π vezes o raio, né, nesse caso, o raio da gota ao quadrado. Muito bem, agora a gente vai escrever, né, o peso da gota em função de sua densidade. A gente vai usar essa formulazinha aqui, né, que o peso é a massa da gota, né, que é uma massa de água, né, vezes a aceleração da gravidade. Lembremos o seguinte, que a densidade da água,
né, é a massa da água dividido pelo volume que essa massa de água ocupa, né? Então, ó, quando nós passamos o volume multiplicando, né, pela densidade, nós obtemos essa relação, certo? Só que a gota é esférica, né? Então, vamos lembrar que o volume de uma esfera é 4/3 de Pierre ao cubo, né? Então, no lugar de V, na expressão anterior, eu vou inserir toda essa informação do volume, né? Portanto, agora eu posso escrever a massa dessa forma e eu vou inserir agora esse valor da massa, né? Essa expressão da massa no lugar nessa expressão anterior que eu mostrei para você. Aí nós obtemos que o peso, né, é 4/3 de Pierre ao cubo vezes a densidade da água. Então agora vamos finalmente determinar essa velocidade terminal da gota, né? Essa velocidade, no caso, nessa situação 2, ela é obtida igualando as forças de arrasto do ar e a força peso, tá? Como eu mostro aqui para você. Lembremos que podemos escrever agora a força de arrasto do ar, né, em função do raio da gota, né, que é justamente substituindo, né, a área frontal da gota na expressão para a força de arrasto do ar. Então, veja que nós obtemos agora esta equação, né? E lembremos que o peso é dado por esta equação. Então, igualando, né, inserindo essas informações nesta equação acima, nós obtemos, então, toda essa expressão. Vou deixar do lado esquerdo, né, a velocidade ao quadrado. E veja que eu passei toda aquela expressão, o 2 multiplicando, e toda a densidade do ar, π, né, o raio ao quadrado e o coeficiente de arrasto, passa tudo dividindo, né? Então, 2 vezes 4 é 8. Né? Nós temos, então, a divisão de bases iguais, né, que é o raio, né, subtrai os expoentes, né, eu reescrevi o denominador. Agora, eu vou extrair a raiz quadrada disso tudo. Então, né, na presença da resistência do ar, né, quando a gota está caindo, a gente obtém que a sua velocidade terminal é a raiz quadrada, né, de 8 vezes o raio, vezes a densidade da água, né, dividido por 3 vezes o coeficiente de arrasto, vezes a densidade do ar, certo? Bom, é importante dizer o seguinte, que antes da gota atingir o solo, ela atinge essa velocidade, tá? Então ela chega no ponto 2 já com essa velocidade dada por essa expressão aqui. Muito bem, agora nós vamos atribuir, né, V ou F. Repetir para você, né, as equações para a velocidade quando ela está caindo, né, sem a resistência do ar e quando ela está caindo com a resistência do ar, beleza? Então vamos lá. Letra A. Desprezando a resistência do ar, a velocidade terminal da gota, né, é dada por essa expressão aqui? Não é, né? Então é falsa. Letra B, ela é verdadeira porque quando a gente despreza, né, a resistência do ar, a gente obtém de fato que ela é a raiz quadrada de 2GH, certo? E a letra C, quando a gente considera, né, a resistência do ar, nós obtemos de fato essa expressão, né, de 8R a densidade da água dividido por 3C a densidade do ar, né, a raiz quadrada de tudo isso. Portanto, é verdadeira. A letra D é falsa. Por quê? Se a gente considera a resistência do ar, a velocidade terminal não é, né, a raiz quadrada de 2GH, certo? Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.